Olá, sou Márcio Bueno, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Matuto Corporativo. No episódio de hoje vamos falar sobre mais um capítulo do livro Matuto Corporativo. Hoje vamos falar do episódio 5, o capítulo 5, que é um capítulo que fala sobre senso de dono. Para isso, trouxe uma futura tecnohumanista, Paula Sanches, para falar comigo sobre esse assunto que é tão importante nas organizações. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente, trocando esse bate-papo, essas informações e conhecimento. Paula. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Legal. A Paula, ela é designer de soluções e ela é sócia da Up2Me. Depois eu até vou te perguntar sobre a Up2Me. Mas esse é o teu cargo. Eu sempre falo aqui para o pessoal, eu sempre começo assim, para poxa, eu não falo com cargos. É importante a gente citar e tudo, mas falo com pessoas. Me conta quem é a Paula, se apresenta para a gente. Olha, em primeiro lugar, acho que eu sou uma pessoa curiosa. Nada me motiva mais do que aprender e descobrir coisas novas. Então eu cuido para que isso aconteça todos os dias. Eu desempenho um papel importantíssimo, sou mãe de uma menininha maravilhosa, a Louise, que tem 6 anos. E é uma menina bastante criativa. Aliás, eu sou uma apaixonada pela criatividade humana. Talvez por isso eu tenha tanta paixão pelas artes, principalmente a fotografia, que é um hobby, e a música. Eu estudo piano erudito há 30 anos. Uau! E não pretendo parar nunca. No lançamento do livro você vai tocar para a gente. Eu já estou aqui, já aproveitando e pedindo. Estou brincando, não vou colocar você nesse compromisso, mas que bacana. Eu adoraria se tivesse um piano lá para eu ouvir alguém tocando. Boa resposta. Que legal, você gosta de música então, de verdade. Sim. E a criatividade se conecta também com o meu trabalho. Eu desenvolvi a minha carreira em tecnologia, então fui programadora, analista de sistemas. E aí eu comecei a perceber que as empresas estavam tentando usar a tecnologia para criar soluções, sem entender quais eram os seus problemas. E aí eu me especializei nas abordagens do design, onde a gente coloca o ser humano no centro para entender o problema real e então desenhar soluções. E aí essa é a minha atuação hoje. Atuando nisso, eu conheci um grupo incrível de mulheres e fundamos a Up2Me com o grande objetivo de resolver o problema da comunicação dentro das organizações. Bacana. E aqui estou eu. Sensacional. Temos muitas coisas em comum que eu não sabia que... Eu fui programador, analista de sistemas, eu fiz faculdade de análise de sistemas, comecei minha carreira programando COBOL e tal. Eu sei que se você é jovem, você não sabe do que a gente está falando, mas existiu linguagem na pré-história da tecnologia, então eu trabalhei com isso. Bacana. Também sou apaixonado pela música, eu coleciono disco de vinil, mas eu não toco, felizmente. Eu digo que eu tenho tanto respeito pela música que eu não quero estragá-la, então... Mas eu coleciono vinil, então eu gosto muito, estou muito próximo da música como arte. As artes também é uma coisa que me chama muito a atenção. A tecnomanização. Tem uma obra de teatro, um espetáculo teatral, fala da tecnomanização. A gente criou com uma empresa especializada em teatro, então que bacana. Bem, vamos lá. O nosso capítulo do livro, Senso de Dono, é o que muitas empresas ou muitos executivos esperam dos seus colaboradores, dos seus liderados, né? Que as pessoas vistam a camisa, que as pessoas trabalhem na empresa como se fossem delas. Mas elas proporcionam um ambiente para que as pessoas tenham esse senso de dono? O que você acha? Esse é o grande X, né? O quanto que as empresas estão olhando para as pessoas internas, sem falar nos clientes, né? Para os colaboradores, para ver qual é a real necessidade deles, para que eles se engajem e vistam a camisa.
Essa é uma grande questão. E assim, eu não vejo muita forma de fazer isso sem dar clareza. Então, esse para mim é o X. Esse é um ponto importante, porque efetivamente as empresas esperam que isso aconteça de forma natural, né? Que contrate alguém e a pessoa entra aqui e ela tem que ter esse senso de dono, vestir a camisa, porque sim. Isso não é tão simples e não é por geração espontânea, né? O que precisa ser feito? Tem várias vertentes aí de trabalho, né? Eu entendo que são seres humanos ali. Então, a gente não tem uma receita de bolo, de o que for feito dentro de uma empresa vai servir para todo mundo e vai engajar todo mundo como um todo, né? Os seres humanos, eles têm necessidades individuais. Então, se a gente generaliza e fala, eu estou proporcionando isso, eu coloquei uma mesa de sinuca lá e não engajei todo mundo. Então, é a grande questão. Colorido, as pessoas podem trabalhar de bermuda. Exatamente. Agora, eu entendo também que a questão do propósito, do significado, da pessoa saber o porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo, muitas vezes engaja muito mais do que o próprio ambiente. Também, de novo, a gente não pode generalizar e achar que isso vai engajar a todos. Mas ter essa clareza da minha tarefa, o que é que a minha tarefa significa no todo, é muito mais relevante, às vezes, do que um ambiente colorido. Sem dúvida alguma. Bem, na tua resposta ao Matuto, no teu texto, eu extraí aqui algum ponto que me chamou a atenção. Você fala ali de várias coisas interessantes, mas tem uma que é sobre essa questão do senso de dono. É importante que fomentar o autogerenciamento e sobre um profissional capaz de organizar suas atividades de forma eficiente e tal. Você acha que isso é possível conseguir em todos os setores, em todas as funções? A gente falar todos é muita coisa, né? Forte, né? Todos, né? É muita coisa. Mas eu acredito bastante nisso. A gente tem, talvez, um costume de pensar numa gestão de pai para filho, como se não fossem todos adultos no ambiente de trabalho. Então, se a gente pensa que ali são todos adultos e todos têm que ter uma autorresponsabilidade ali nas suas tarefas, eu acredito que a gente consegue. Claro que a gente tem níveis de autogerenciamento. A gente pensando em organizações de desenvolvimento de software, numa startup, ok. Mas se a gente pensar em unidades fabris, então em fábricas onde você tem o pessoal, chão de fábrica que talvez não tenha o conhecimento o nível cultural necessário para ter esse autogerenciamento, pode acontecer, embora às vezes no chão de fábrica a gente encontra gente muito melhor preparada, com bom senso e tal, do que se levam, mas tudo bem, essa é outra discussão. Mas também, às vezes, tem trabalhos que não permitem esse autogerenciamento e tem trabalhos que você tem que seguir protocolos e seguir processos. Lá, que uma equipe de neurocirurgião e a sua equipe, que eles tenham liberdade para se autogerenciar, me preocupa. Então, eu acho que talvez não consiga aplicar-se a tudo e a todos, né? Com certeza. Acho que tem alguns pontos, alguns lugares que a gente precisa determinar. Aqui é o protocolo e tem que seguir protocolo e não tem como fugir. Mas se a gente pensa que essas pessoas elas têm autonomia de criatividade para, por exemplo, sair da cirurgia e falar, eu acho que aqui a gente poderia ter feito melhor. Ok, isso sem dúvida, isso sempre. Sim. Agora, de fato, em determinados trabalhos a gente não consegue deixar a pessoa se autogerenciar. Mas tem alguns pontos. Teve até um exemplo interessante. Quando eu comecei a estudar metodologias ágeis, eu propus para o pessoal do condomínio, eu moro num prédio, e propus para o síndico, vamos aplicar com o zelador para ver o que dá. E assim, foi incrível. E ele topou? Ele topou e ele ficou super feliz.
porque a gente deu autonomia para ele de vai lá, e você vai ver tudo o que precisa fazer. A gente tem uma meta de acabar com os pequenos problemas, de apagar os pequenos incêndios e melhorar esse outro ponto. E a gente foi na lousa e desenhou junto com ele, e colamos os post-its lá, e temos isso para fazer, e você vai movendo aqui. E assim, foi de fato excelente, porque ele viu o resultado do trabalho, o que para ele era muito significativo. Ganhou conhecimento por isso. Exatamente. Todo mundo que passava ficou num lugar onde os condôminos conseguiam ver, então as pessoas viam que ele estava lá movendo os post-its, né? Realizando tarefas. Então foi incrível para todo mundo. E foi num cargo de trabalho que a gente normalmente pensaria, talvez não. E a gente deu autonomia para ele. Então, você pode fazer, a gente não vai determinar para você o que é que você tem que fazer na semana, como que você vai fazer, a única coisa é que a gente vai contornando aqui, você vai sinalizando os impedimentos. E foi muito incrível isso. Então, às vezes, a gente, acho que subestima um pouco. Julga e subestima, tem razão. Tem toda a razão. Muito legal isso. Que bacana implementar esse tipo de coisas em um condomínio ou um lugar que a gente jamais pensaria, né, que pudesse ser aplicado. Muito bacana, excelente iniciativa. Quando eu falo de autonomia, quando eu falo de senso de dono, sempre me vem à cabeça a questão da holacracia. Como conceito me parece fantástico, né? Mas por que tem tão pouco por aí? Aonde esbarra, na tua opinião? O que você acha? Olha, pensando amplamente na holacracia, eu vejo que é uma questão de geração. Eu não vejo as próximas gerações que vão entrar no mercado de trabalho seguindo uma hierarquia vertical. Se a gente for pensar na nossa organização social mesmo, a gente antigamente tinha muitos modelos de submissão no dia a dia de uma criança, de um adolescente. Então, infelizmente, a mulher era submissa ao homem, o filho era submisso, era uma criança que não tinha voz dentro de casa. Ele via o pai ali sempre submisso a um chefe, então a conversa do jantar era aquele medo do chefe de ser mandado embora. E se a gente for pensar nesse modelo, ele não se constrói mais hoje. Claro que a gente faz um recorte de privilégio aqui, não podemos generalizar também, mas é uma coisa que as crianças, elas não têm mais esse modelo de submissão estabelecido. Então, como que a gente vai falar que elas vão entrar para trabalhar e elas vão conseguir ser submissas e seguir ali uma hierarquia verticalizada e ter ali submissão? Não tem. Então, eu vejo a holacracia como uma questão geracional. As próximas gerações... É uma questão de tempo. Sim, vai ser meio que automático. Mas a questão ou vamos ter que esperar uma ou duas, outras gerações para hoje, para colocar isso nas empresas. Porque eu acho que é uma questão de ego também, é um problema de ego que a minha geração tem, porque eu já pensei em algum momento, passou rápido, mas eu já pensei, mas teve gente que eu já ouvi muitas vezes falar que, na minha época, quando eu comecei, eu tinha que obedecer quem estava lá em cima. Agora que eu cheguei lá em cima, não me obedece. Vão ter que, sabe, que eu não vou perder minha vez. As coisas mudaram, né? Então tem um pouco isso, tem ego de onde já se viu, aqui tudo passa por mim. Conheço algumas empresas, algumas grandes, eu conheço bancos, onde tudo passa pelo dono. Ainda 2023 estamos gravando esse bate-papo, porque, claro, como isso vai para o YouTube é atemporal, mas até hoje tem empresas extremamente centralizadas. É terrível isso. Aí esbarra muito em confiança, né? O quanto que as pessoas confiam que a entrega será feita, que estando alinhados os objetivos, o quanto que se confia, que, puxa, eu alinhei meu objetivo com você, então vamos juntos alcançar esse objetivo? Quanto que eu confio em você
para falar, ó, eu fecho os meus olhos e eu deixo você fazer porque eu sei que você vai atingir esse objetivo comigo. Para mim, essa é a questão crucial. Exato. Porque, assim, eu anotei aqui confiança porque eu estou anotando as palavras chaves que saem em todos os bate-papos de todos os episódios do podcast. Confiança é uma das mais faladas. Interessante isso, porque no final, por diferentes motivos, por diferentes situações, diferentes capítulos que tratam de coisas diferentes, no final acabas falando em confiança. Você vai ver, a Tecnumanização tem um framework específico para isso, de como criar esse fator confiança que a gente chama dentro da organização. Sem dúvida é fundamental. É bem interessante isso que você trouxe. Aqui tem outro ponto que você falou. Você fala, poxa, olha, um profissional apaixonado por seu trabalho que influencia pares e subordinados em busca do mesmo propósito. Aqui tem um ponto importante, né? Assim, para que esse profissional apaixonado pelo que faz e influencie pares e subordinados em busca do mesmo propósito, para isso é importante ter um requisito, que a empresa tenha um propósito. Você acha que isso é importante? Eu acredito que é muito importante. Assim, e falando aí de um recorte de geração, você não consegue engajamento sem um propósito. Assim, a pessoa precisa se identificar com um propósito. Porque a questão do dinheiro, eu vou fazer porque eu tenho meu salário para ganhar, já é algo que ficou para trás. Hoje em dia e eu falo de mim e de dos meus pares, ninguém mais trabalha só para receber, para sobreviver. A gente trabalha para construir algo. E essa construção é esse propósito. Então, por mais que a empresa tenha objetivos finais, que lógico, visam lucro, mas qual que é o grande propósito dessa organização? O que é que se pretende? E aí eu enxergo muito como uma responsabilidade da empresa até em contar a sua história. Qual é a história dessa empresa? De onde a gente saiu e para onde a gente quer ir? O que é que a gente quer construir nesse meio? E dentro disso, o que é que cada uma das áreas podem fazer para ajudar nessa construção? Então aí você entrelaça o trabalho de todos dentro da organização para um fim. E às vezes eu posso nem ter uma atuação tão grande em uma área para aquele fim. Mas estão todos conscientes ali de qual é o fim. Aquela história, se eu não me engano, foi o presidente Kennedy, que foi na NASA e ele viu uma pessoa lá varrendo o chão e perguntou o que estava fazendo. E ela falou, eu vou mandar o homem à Lua. E é isso, né? É todos estarem conscientes desse propósito. Então, eu acho muito difícil uma empresa hoje se estabelecer sem um fim claro, sem um objetivo de transformação. A Up2Me tem um propósito? A Up2Me tem um propósito. Qual é? Resolver o problema da comunicação nas organizações. Nada mais e nada menos. E com isso, gerar relacionamentos saudáveis. É porque eu acho que a imensa maioria dos problemas que tem no mundo é a falta de comunicação ou a comunicação falha. Eu acho que relacionamentos, trabalho, amizade, a imensa maioria dos problemas vem problemas de comunicação, não é não? Sim, tanto é que quando a gente começou a pensar na Up2Me, primeiro que o start foi esse problema de comunicação, principalmente entre líderes e liderados, né? O quanto que a comunicação aí gera ruído e diminui o engajamento e as pessoas deixam de vestir a camisa justamente por problemas de comunicação. E a gente começou a ver que, puxa, não é só dentro das organizações, isso é muito mais amplo. Isso é para a vida. Se a pessoa ela consegue ter uma comunicação clara, assertiva, ela vai se relacionar melhor, o relacionamento familiar, afetivo,
criação de filhos, e em todos os contextos. Sem dúvida alguma. Tem outra frase sua aqui. Líderes focados apenas em atingir metas numéricas de sua área podem tomar decisões que acabam por prejudicar suas equipes, outras áreas, clientes, fornecedores e, consequentemente, a organização como um todo. Estou de acordo com essa afirmação, mas como colocar objetivos não somente numéricos? Porque, claro, eu tenho que pensar também no número, mas não só no número. Como fazer isso? Não é tão simples. Não é nada simples, mas esse conversa muito com a sua pergunta anterior, do propósito. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estabelecer metas que sejam além dos números, que elas conduzam ao propósito da organização. E o que a gente tenta fazer sempre na UP2Me, e hoje como a gente tem um quadro reduzido de pessoas, talvez isso seja mais fácil, é incluir todos no trabalho de todos. Então, eu sei, dentro da minha área, que é de tecnologia, o quanto que isso conversa com vendas e o quanto que isso está conversando com o desenvolvimento da ferramenta. Então, se a gente tem noção, se a área define, puxa, com quais áreas eu converso? Essas áreas, eu preciso ter uma meta em comum com elas. Porque aí sim, eu não vou prejudicar nenhuma outra. Sim, mas é assim, eu já fui, né, eu aprendi durante um tempo com um cara muito agressivo comercialmente, digamos assim. E quando eu era diretor comercial, eu ouvi muito dele e cheguei a repetir isso durante um tempo, de que, pô, a gente não paga as pessoas pelo trabalho delas. A gente paga as pessoas pelo resultado do trabalho delas. Então, no final, no mundo corporativo, a maior parte, pelo menos no mundo corporativo da velha economia, vamos separar a nova e velha economia, mas a velha economia ainda é a maior parte. Sim. Os objetivos e os resultados são medidos numericamente somente. E eu sei que isso é perigoso. A gente até tem um capítulo do livro que a gente fala sobre diga-me como me medes e te direi como me comportarei. Então é super complicado, mas também ter objetivos qualitativos não é tão simples assim. Não é. Não é. Mas nada impede de que a gente tenha também objetivos numéricos coletivos. Aí sim. Que não isolem uma área com um objetivo numérico, mas que envolva todas as áreas e coloque número ali. Porque número é mensurável, né? Essa é a grande verdade do porquê é tão difícil a gente ter metas que não tenham número. Mas aí, se eu tenho coletivos, em toda organização pode surgir, principalmente quanto maior for a organização, mais fácil de surgir aquele que fala, bom, como está em todo mundo, que outros ralhem e eu vou me beneficiar desse objetivo coletivo. Que tem? Eu me lembro uma grande organização, uma grande empresa de tecnologia, tem 3 letras o nome, eu não vou falar, começa com I. Então, eu me lembro de ser uma pessoa lá que era incrível, isso lá na Espanha, aí eu morei muitos anos lá. E ele chegava às 10 e pouco da manhã, ele vendia carros segunda mão, e tal, mandava um ou outro e-mail, e aí ficava ali atendendo as ligações dos carros segunda mão que ele vendia, aí descia para almoçar, voltava. Assim, cara, era nítido, eu não sei como ele fazia para se manter lá, mas não produzia. Mas uma pessoa como essa, num entorno onde os objetivos são coletivos, eu estou trazendo isso e atuando como advogado do diabo porque assim, não é tão simples. Ou seja, se eu meço individualmente, corro o risco de fomentar aí uma guerra e não dar valor a objetivos qualitativos. Então, para fugir disso,
E qualitativo é difícil, para medir põe o coletivo. Aí o coletivo pode ser que alguém encoste o corpo. E aí eu penso que é melhor individual. É complexo. É bem complexo. É o desafio de tratar com pessoas, né? Eu trabalhei numa multinacional e eu via exatamente isso que você comentou, assim. Só que a diferença era que esse cara era um líder. O que é pior, porque ele transmite para a organização E aí, uma imagem. o que acontecia? Quem trabalhava, quem estava embaixo. E aí tinha uma questão ali que ele era... E era uma grande multinacional. Só que ele, o pai dele era conhecido do diretor, então aquela coisa, o cara tá ali, ele não vai sair dali. E a gente via, eu via claramente, os liderados ali trabalhando para ele fazer a entrega. Meu Deus, isso é terrível. E acontece, né? Infelizmente, a gente sabe que acontece. E é o grande desafio, realmente, das relações humanas. O quanto que a gente consegue que todos se engajem. Porque até esse engajamento de eu vou fazer a entrega depende de mim. Sim, Eu tenho que querer fazer. sim. Então, se eu estou preocupado em fazer minha venda de carro lá e não estou preocupado com isso daqui, não adianta a empresa investir o que for tentando o meu engajamento que ela não terá. Mas aí, trazendo para o nosso capítulo aqui, uma pessoa que está nessa equipe e vê o seu par, um colega ou o seu líder fazendo isso, ele não vai ter senso de dono nunca na vida. Fala, para quê? Para carregar nas costas? Esses caras, eu vou fazer o meu, básico e pronto. Isso é nocivo. É contagioso. É contagioso e nocivo, é muito. Então, não basta só a empresa ter uma política de dar autonomia, de engajar, de ter propósito, ela tem que ficar olhando com lupa os exemplos que são dados dentro da equipe, da empresa. Aí a gente esbarra de novo na confiança, né? O quanto que Segundo parte. O quanto que as empresas, dentro de seus processos de seleção e de recrutamento, elas conseguem medir o quanto que elas podem confiar naquela pessoa, ou em que momento que é necessário medir para ver como está sendo aquela entrega, como é que as pessoas que estão em volta estão perdendo engajamento. Puxa, onde está o problema então? Então, se eu tenho um líder que claramente a equipe dele não é engajada, puxa, aí a gente tem um sinal, né? Sim. Então, essas métricas de comportamento, de o quanto que as pessoas estão dentro, vestindo a camisa, elas precisam ser consideradas. Não só esse olhar de entrega de resultado, mas como a gente falou lá no começo, as empresas olharem para dentro e valorizarem as pessoas que estão dentro, ter tanto quanto as métricas para fora, para lucro, para entregas, ter as métricas para dentro. O quanto que as pessoas estão, de fato, ali entregando o resultado ou não por uma falta de engajamento, por falta de exemplo de liderança. Exato. Esse é um ponto bem delicado. Mas, vamos lá, em relação ao senso de dono, que é bacana que as pessoas tenham, é importante, etc., e conseguir esse engajamento com o propósito da empresa, mas o senso de dono deveria ser da empresa. Ou seja, em relação à empresa, que todos estão à camisa da empresa. Houve uma época que era muito comum as frases de palestrantes ou de pseudogurus do LinkedIn, que era: você tem que tratar o seu departamento como se fosse sua empresa, como se fosse seu. E aí, se você tem esse senso de dono com a tua área, e o seu colega com a dele, e o seu par com a dele, você pode tomar decisões aqui com a maior das boas intenções, super comprometido com o teu negócio, porque o teu departamento passou a ser a sua empresa, e ele é dele. Então, mas quando você soma o resultado do trabalho desse engajamento departamental,
não dá um, é menos que um. Então a gente não só não conseguiu sinergias e fazer mais que um, a gente fez menos que um. Sim. Isso é perigoso. E isso é bem interessante porque hoje em dia tem essa tendência de falar, né, que as empresas têm que criar startups dentro de grandes organizações, vão se criando startups, estruturas de startups, Sim. né, para fazer as entregas. E aí esbarra muito nisso, né? O quanto que essas visões individuais dentro de uma pequena startup, dentro de uma grande empresa, estão realmente colaborando para essa entrega final. O quanto que... e aí a gente esbarra em outro ponto que já falamos, que é a clareza. O quanto que cada uma dessas startups tem a clareza do papel delas dentro da organização como um todo e com quem elas deveriam se conversar, né? Com quais outras áreas se deveriam se conversar para conseguir atingir um resultado que seja satisfatório não para a sua área. E aí envolve aquilo que a gente falou de ter métricas não só por áreas, mas coletivas. Uhum. E voltamos à questão da confiança, do quanto que a gente pode prever que a gente tendo essas métricas, a gente vai conseguir alcançar um resultado. Isso nunca é certo, né? Não. Isso nunca é certo. Não tem receita de bolo. Não. Eu acho que ainda bem, mas isso insere uma variável adicional à nossa não ter receita de bolo, faz com que a gente tenha que ler cada situação e tratá-la de forma independente e personalizada. Você, no teu texto, você comenta sobre um projeto, como que aconteceu e que você conseguiu ali o engajamento. Me conta mais, me conta esse projeto, o que você puder contar. Não precisa falar nome de empresa e tal, se você não quiser ou não puder, mas me conta mais, me dá mais detalhes. Foi um projeto bem interessante, que foi lá no início da minha carreira, e eu estava trabalhando numa multinacional, empolgadíssima ali, fui chamada pela diretora de RH para criar uma solução. E aí fui lá com toda aquela vontade, né? Junto com a diretora de RH, e pensamos e desenhamos. E aí vamos então passar por um processo de aprovação para ver. E durante esse processo de aprovação, a gente foi tendo cortes no desenho ideal que a gente tinha feito. Então, o que se pretendia, né? Frankenstein, recortando e no final sai um monstrinho aqui. Exatamente. E aí, o que era o grande objetivo? Era uma ferramenta para que as pessoas conseguissem enxergar o que era esperado delas na função delas, e se elas quisessem mudar para uma outra função, o que é que elas teriam que fazer? Então, era bastante interessante e era, assim, desafiador, porque nesses cortes a gente foi vendo, bom, a gente precisa fazer isso, mas não pode gravar dados de ninguém. A gente não pode também esbarrar em avaliações 180, 360 graus, porque a empresa também já tinha isso. Então, fomos fazendo vários cortes. E aí, como é que a pessoa vai chegar nisso? E a gente chegou num projeto de comunicação interna que esbarrava em como já tinha chegado. E a diretora ficou super frustrada. E ela falou para mim, Paula, acho que a gente não vai conseguir fazer essa entrega, e eu queria muito desenvolver esse projeto. E eu falei, não, me dá um tempo, eu vou analisar todos esses cortes. E aí fui pensando e redesenhei uma solução, sentei com ela, falei, eu redesenhei, considerando tudo isso que a gente não pode ter, para a gente ter o resultado final que a gente espera, que as pessoas terem clareza. Então, a forma como a gente desenhou não vai ser a mesma, mas o resultado esperado vai ser alcançado. Então, acho que isso é muito o senso de dono, né? É eu pensar no resultado e o como eu posso ir mudando. Mas porque é tão fácil nesse momento sentar e falar, bom, não posso fazer o projeto porque vocês desvirtuaram completamente o meu projeto, o meu desenho, ele não se parece em nada ao que eu projetei, portanto não dá para fazer, tá logo, tudo de bom. É fácil. Exatamente. É o mais fácil, inclusive.
E até por ser um projeto interno, assim, na multinacional lá, o TI era um prestador de serviço interno. Então não se via muita vontade de tecnologia de resolver os problemas, porque eu sou um prestador de serviço interno e quando Eu atendo demandas, me pedem, eu atendo e pronto. E quando a gente redesenhou e conseguimos colocar isso em prática, puxa, foi super legal. E foi escalado isso mundo afora, e foi uma solução premiada, porque conseguiu escalar, como não dependia de banco de dados e não dependia de outros sistemas, conseguiu se escalar isso para fora e foi premiado lá no RH como uma das melhores soluções do ano para recursos humanos. E aí hoje eu olho e falo, puxa, foi dependente de uma vontade, tanto da diretora quanto minha, de pegar o problema para a gente e falar, não, daqui vamos resolver isso para alcançar o resultado que a gente quer. O resultado que a gente buscava por outro caminho. Exatamente. Muito bom. Isso é um exemplo claro de senso de dono, sem dúvida alguma. Isso é bem bacana. Ana Paula, mais algum ponto que você queira tratar, que a gente falou, ou que a gente não falou, ou que você viu no livro que você queira trazer? Acho que não. Não? Acho que cobrimos aí, falamos de confiança, Clareza. clareza, acho que cobrimos o que é necessário para o senso de dono. Bacana. Você acha que o pessoal lá na Up2Me tem senso de dono? Eu tenho certeza que todos têm. Tipo. Isso na verdade, foi uma premissa nossa enquanto formação de equipe. Então, o quanto que a gente confia nas pessoas, de que cada um ali vai realizar o seu trabalho. Pensando na estrutura de uma startup, a gente não tem como monitorar o trabalho do outro. É uma equipe reduzida, a gente precisa confiar que cada um vai fazer e vai dar o seu melhor. Então, a gente faz de uma forma muito natural. E acredita, de fato, que estão todos fazendo, até pelo comportamento e pelos resultados. Então, tem sido muito bom trabalhar com uma equipe que tem senso de dono. Muito bacana, isso é super importante. Então, produto bom, equipe comprometida, unicórnio para quando, né? Esperamos muito em breve. Aí sim, muito bem. Muito bacana, super obrigado. Eu vou te dar as mãos do lado aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Pelo seu tempo, pelos conhecimentos compartilhados. Eu acho que a gente contribuiu aí para o pessoal também uma ideia da importância disso, um pouco como fazer e tirar dúvidas. E nos vemos no lançamento do livro e também temos uma jornada pela frente na tecnomanização, né? Você embarcou nessa roubada comigo, né? Para conhecer a tecnomanização. Sim. Estivesse falando. Muito obrigado. E, pessoal, obrigado por assistir, por estar aqui com a gente. Caso você não tenha comprado o livro ainda, eu não vou falar nada. Eu só vou mostrar aqui o link que vai estar na descrição. Ou, se você estiver assistindo pela TV, vai aparecer o QR Code em algum lugar da tela aí, tá? Não pode perder. Esse livro é muito bacana. E não pelo autor, mas pelas pessoas como a Paula que participaram dele e que deram a sua contribuição, tá bom? Teremos mais episódios pela frente do podcast e eu espero ver vocês nos próximos aqui com a gente. Fiquem bem e até lá.